Muito bem, senhoras, muito bem, senhores, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa, minha gente. O nosso Varejo em Foco está começando, o nosso podcast aqui na TV Cidade Record, canal 5.1. Tá com a gente na TV? Obrigado pela sua audiência, viu? Mais um sábado com a gente. E obrigado também todo mundo que nos assiste nesse momento pelo YouTube. Estamos também na plataforma. Vou pedir para você que está no YouTube, você sabe, né? Dá o like nesse vídeo. Seu pagamento pra gente é o seu joinha. Pra você não custa nada. Pra gente faz uma diferença danada quando você dá o like. Engaja na plataforma, mostra pro YouTube a relevância do que a gente tá fazendo aqui, tá? Se inscreve no nosso canal, comenta também. Ajuda a gente a fazer o Varejo em Foco voar e voar muito. Eu conto com você. Hoje a gente vai fazer um programa especial, diferente, não é clichê não, viu? A gente está gravando esse Varejo em Foco, gente, na semana em que são abertos aí os trabalhos da Semana Nacional de Conciliação, e aqui em Rondonópolis também a gente tem o movimento Paz e Conciliação aqui em Rondonópolis. Eu vou ilustrar, ainda que de forma bem superficial, porque os convidados nossos aqui vão aprofundar mais. A gente vai fazer um programa hoje falando um pouco da parceria Poder Judiciário e a sociedade, disponibilizando ferramentas, caminhos para que lojistas, cidadãos acessem mecanismos da conciliação, da mediação, da resolução de conflitos, sem necessariamente aquela burocracia, aquele custo, aquela ação judicial, enfim. Falo diretamente com lojistas que estão assistindo, com hoje quem está em situação de inadimplência, mas está tentando se reerguer, limpar o nome, retomar o crédito, enfim. O Poder Judiciário tem a missão de ser conciliador, de ser parceiro da sociedade, do empresariado. A CDL é parceira também nesta ação, apoia esta ação, por isso que nessa semana a gente recebe aqui na CDL e no nosso Varejo em Foco o desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, coordenador do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, desembargador Mário Roberto Cono de Oliveira, vem nos visitar, vem abrir os trabalhos da Semana de Conciliação, Paz e Conciliação em Rondonópolis, e também conosco na bancada hoje, na bancada não, na mesa do Varejo em Foco, o presidente da CDL, Leonardo Rezende. Desembargador, acabei me alongando um pouco na abertura, tentando resumir, mas é difícil. Mas a tônica hoje vai ser essa. O Poder Judiciário enquanto parceiro da sociedade. O programa hoje vai falar muito com lojista, mas não só com lojista, acho que com todo mundo que quer ter seu nome, quer ter crédito, quer tá em dia, tem medo do Poder Judiciário. Vamos tentar desmistificar um pouco de coisa também. Obrigado pela visita, viu? Uma honra recebê-lo aqui. O prazer é nosso. E o Poder Judiciário ele não é parceiro da sociedade. Ele é fruto da sociedade. Ele existe e trabalha em prol da sociedade, do sistema organizado, dos poderes organizados, um sistema democrático de direito. Então, aqui ele está cumprindo o seu papel. Ele não inova. Ele inova nas formas, nas técnicas de oferecer um melhor serviço a essa sociedade. Quero que o senhor fale um pouquinho da importância desta semana em que estamos, semana de conciliação, mediação, de colocar o judiciário à disposição da comunidade, talvez de forma mais acentuada ao longo dessa semana em que os trabalhos são abertos oficialmente. Essa semana de conciliação, ela foi criada pelo Conselho Nacional de Justiça e tem por objetivo despertar toda a sociedade, todo o sistema de justiça para a busca de métodos mais adequados de soluções de conflito. Então, criou-se essa Semana Nacional de Conciliação, mas é algo que deve ser feito e replicado a cada dia o ano inteiro. Desembargador, explica para a gente, para quem está assistindo, eu citei agora há pouco a NUPEMEC, o que é a NUPEMEC, né, o que é o núcleo, o que é também a SEJUSC, porque a partir do entendimento do que são essas siglas, a gente vai desbravar muito do programa de hoje. Por favor.
Primeiro, no PMEC, ele é um órgão administrativo interno do Poder Judiciário que é responsável por administrar, orientar, controlar, fiscalizar os CEJUs, que são Centros Judiciários de Soluções de Conflito. Então, não há essa preocupação em a sociedade se preocupar com no PMEC. Agora, os Centros Judiciários de Soluções de Conflito é o órgão de ponta do Poder Judiciário, onde está em contato com todos os envolvidos, com as partes. É onde se executam as tarefas. E esse Centro Judiciário de Soluções de Conflito é administrado por um magistrado e temos mediadores técnicos especializados nessas práticas mais adequadas de soluções de conflito, de forma a ajudar todas as partes envolvidas a buscarem juntos melhores soluções para os seus problemas. Muito bem, gente, vocês que estão aí assistindo, o desembargador Mário Kono, aqui na CDL, dentre as ações, dentro do que está previsto na agenda, acabou de nos agraciar com uma palestra falando um pouco sobre o papel do Poder Judiciário, auxiliando lojistas na busca de ativos, na busca por conciliação, na recuperação desses ativos. E, trazendo o nosso presidente para dentro dessa conversa, queria que o senhor fizesse uma leitura, presidente, da importância, não só da visita do desembargador, mas do conteúdo que a gente acabou de absorver na palestra e que a gente consegue replicar e passar isso para lojistas que hoje estão aí buscando mecanismos para recuperar esses ativos, para conseguir exercer cobrança, enfim, mitigar, minimizar talvez um pouco dos seus prejuízos aí. Obrigado, Robson. Nunca é demais, primeiro, registrar a nossa felicidade de estar recebendo o desembargador Mário Roberto Kono aqui na CDL. E isso demonstra a importância da CDL para a nossa sociedade. E, mais do que isso, a importância que o tribunal dá à CDL, trazendo o desembargador até nós. Então, não vou cansar nunca de agradecer a sua presença aqui, desembargador. Tá? Eu fico muito feliz com isso. E, já falando da palestra, eu tenho certeza que todos aqueles empresários que aqui estiveram também ficaram muito felizes com sua presença aqui e aprenderam muito. A impressão que nós tivemos é justamente do que o desembargador falou, da proximidade do Sejusc com a sociedade, a disponibilidade do Sejusc para ajudar a sociedade como um todo na autocomposição. Quando a gente fala autocomposição, na verdade, uma evolução social. Ao invés de a gente ficar resolvendo tudo na briga, vamos lá, vamos levar para o judiciário, vamos brigar, vamos abrir processo. Ah, você não quer me pagar, eu vou te processar. Não. Vamos passar para um outro nível, de evolução social. Por que não sentarmos e conversarmos com pessoas civilizadas e, quem sabe, chegarmos a um bom termo, aquilo que seja bom para os dois, não necessariamente tendo que brigar. E aí o Sejusc entra com essa mediação, colocando pessoas capacitadas para poder fazer isso, trazer o lojista para a mesa, trazer o consumidor para a mesa, e os dois que têm um problema, um às vezes não está com condições de pagar, não tem condições de pagar, o outro precisa receber. Ou em outras situações, que às vezes o consumidor tem algum problema, alguma reclamação a fazer, e o lojista está naquela, mas eu tenho que trocar, não é? Isso é responsabilidade do fabricante. Vamos sentar e vamos resolver? Então, essa foi a impressão que o judiciário está preocupado com essa evolução social. O judiciário está preocupado com esse problema que nós, lojistas, temos, que a sociedade tem, de tudo querer brigar, tudo querer judicializar. E a gente só vai conseguir essa evolução se houver conscientização. E esse foi um grande passo. Quando o desembargador Mário Roberto Kono vem aqui, ele vem trazer para nós, vem trazer para todos os associados, conscientização. E eu tenho certeza que aqueles que vieram aqui hoje nessa palestra saíram sabendo como fazer e sabendo como falar para os outros empresários o que é possível ser feito nessas conciliações do Sejusc. É isso. Você que está aí assistindo, a gente vai trazer aqui para a mesa muito do que foi falado ao longo da palestra
E principalmente a importância da conscientização e da conciliação. A gente está falando de encurtar o prazo, está falando de encurtar financeiramente também, custos de processos, enfim, todas as ferramentas que o judiciário hoje disponibiliza para facilitar a vida tanto de um lado quanto de outro. Falar um pouco da importância da conciliação. A gente vive um momento em que as pessoas ainda estão passando por crise econômica, estão devendo, estão com o nome sujo, mas querem pagar. Por outro lado, a gente tem o lojista que está tomando esse prejuízo e, às vezes, judicializar isso encarece, não vale nem a pena, mas, por outro lado, ele também não pode ficar sem receber. Nessa hora entra, para equilibrar essa balança, a mediação, a conciliação, como o presidente colocou no primeiro bloco. Vamos sentar à mesa, vamos conversar, de repente, é algo que se resolve facilmente, né? Na verdade, nós vivemos de crise em crise, né? E isso eu não digo só o Brasil, não, isso é a humanidade. O comércio sempre dependeu disso. São vários fatores e não deixou de ser a grande máquina, o grande motor que move a economia e que traz condições a todos os povos. Nós tivemos recentemente alguns problemas graves. A Covid-19, por exemplo, ela foi responsável pela paralisação praticamente de todos os setores, com grande exceção da saúde, da polícia, do nível policial, mas o restante teve que parar, teve que se acomodar como se o mundo tivesse parado. É lógico, isso trouxe consequências econômicas sérias. Várias empresas, vários segmentos pararam, muitas pessoas ficaram desempregadas e aquela engrenagem que a máquina que estava ainda parou. Isso traz prejuízos incalculáveis, tanto para o produtor, para o lojista, como para o consumidor, que não pôde honrar as suas obrigações. E quando isso acontece, como também recentemente aconteceu no Rio Grande do Sul, com essas inundações todas que acabaram com fábricas, acabaram com empresas, eliminaram estoques, muitas pessoas perderam emprego. É uma quebra na engrenagem, mas é preciso se recuperar, é preciso que isso volte a funcionar. E uma das formas de você voltar a funcionar é realmente a união. União entre produtores, fornecedores, comerciantes e consumidores, na busca de uma solução que seja aquele ganha-ganha, que satisfaça a todos. Pois é, essa realidade não local, não estadual, realidade Brasil que está do mundo, dá conta da pandemia. A gente está em 2024, já quase em 25, e a gente ainda fala da conta da pandemia, lá de 2021, 2022. O senhor também bem mencionou o caso do Rio Grande do Sul. Inclusive tivemos lojistas aqui, de calçados, por exemplo, que por conta do que aconteceu lá, acabou também sendo atrapalhado. Na sua palestra, desembargador, agora há pouco, o senhor tocou no termo sensibilidade. Talvez a receita, o segredo nessa hora de sentar-se à mesa seja justamente esta sensibilidade, entender casos e casos, contextos e contextos, realidades e realidades. Né? É o lado subjetivo da sensibilidade, sem esquecer o lado objetivo da praticidade e da busca realmente de soluções. São, às vezes, questões puramente matemáticas. Eu devo, por exemplo, entender, nós sabemos que a grande maioria daqueles que ficarem em situação de inadimplências não é porque gostariam de estar nessa situação. Quando ele fez a aquisição de produtos, ele não sequer imaginava que algo poderia acontecer, veio o imprevisto. E isso acontece sempre. Às vezes é a perda do emprego, é o fim da empresa que ele trabalhava, é uma doença grave na família, é o destinar aquilo que você utiliza pagamento para pagar questões de saúde e assim por diante. Então, a grande maioria que chega nessa situação não quer ser inadimplente. É até uma ofensa à sua honra. Ele se sente humilhado, mas ele
quer honrar, mas não tem condições de honrar na forma pré-estabelecida. Então é necessário que o credor tenha, sim, essa sensibilidade de entender a particularidade desse individualidade de cada inadimplente, saber a sua real situação e, ao mesmo tempo, manter a lógica, a matemática. Você diminuiu essa capacidade de pagamento, mas qual é ela? Eu posso parcelar em quantas vezes? De que forma? Eu posso abrir mão do meu lucro, eu posso abrir mão de uma parte de juros, mas, ao mesmo tempo, eu não fico com prejuízo total. Então, é preciso somar essa lógica com essa sensibilidade, e aí eu acrescentaria, inclusive, a técnica daquele que irá trabalhar essa mediação, essa conciliação, essa negociação, para saber entender e juntos buscarem e fornecer soluções para esses problemas. Desembargador, é nessa hora que entra a Sejusc, com essa capacitação, com esse mediador técnico que vai conseguir orientar da maneira correta e direcionar essa negociação, é isso? Exato. Primeiro, é um profissional que ele vai ter uma escutativa. Antes de ele poder auxiliar, ele vai ouvir as partes, vai saber realmente quais são os problemas, e ele já começa a fazer uma programação e participando com as partes para buscarem soluções em comum. O que está sendo analisado, o que pode ser feito e quais soluções. E essas soluções deverão ser encontradas em comum. Quando o devedor ele participa da sua negociação, ele sabe a sua capacidade de pagamento mensal, por exemplo. Então, ele vai oferecer algo dentro daquilo que ele tem condições realmente de pagar. Se nós fazemos de uma forma coercitiva, como no sistema tradicional de justiça, e você impõe a ele o pagamento, mas que foge à sua realidade momentânea de pagamento, não adianta uma decisão do magistrado, não será cumprida. Ele vai assinar, mas não vai pagar. Não vai pagar, porque ou ele vai entender como uma ordem impossível de ser cumprido. Não que ele não queira, mas é impossível perante a sua realidade. A gente levantou a CDL, para vocês que estão aí acompanhando, gente, a CDL trabalha com o banco de dados do SPC Brasil e a gente monitora números da inadimplência, da negativação, a gente sempre se debruça, porque esses recortes são fundamentais para entender em que momento nós estamos. E a gente pegou dos últimos 3 meses um crescimento desse número da inadimplência. A verdade é, como bem pontuou o desembargador, quase que a maioria absoluta de quem deve não quer dever, perde o sono. Mas a gente está vendo que os números estão crescendo. E isso é preocupante. É importante que a gente tenha ferramentas para tentar baixar um pouco esse número, ou pelo menos encontrar aí talvez um cenário de estabilidade, ainda que seja difícil. É preocupante. Quando você olha para os números, e aqui rapidinho, agosto, setembro e outubro, o número de negativações tem sido maior do que o número dos pagamentos. Todos os meses, crescente. Tá? Nos últimos 3 meses. E isso acaba sendo provavelmente uma tendência. Nós temos outros problemas, acho que, eu não sei se já foi objeto de um varejo, a gente estava conversando com o Rafa, ou vai ser, a gente fala das bets, das apostas, sim, que vai ser ainda, né? Que é um problema que está aparecendo para nós agora também, que tem impactado diretamente no consumo. E, consequentemente, para se ter uma ideia, no consumo em supermercados, que seriam itens básicos, 19% a redução. É impressionante. As pessoas estão deixando de comer carne, comer arroz, comer feijão. Para apostar. Isso é uma realidade. E isso, consequentemente, vai aparecer daqui a pouco no número de negativações. E aí, quando você olha assim, e nós vemos casos de famílias desse jeito, não é... E aqui eu vou até registrar a presença do Dr. Vanderlei, que ele é o responsável pelo Sejusc, né? Obrigado, Dr. Vanderlei, pela sua presença. E que também é juiz da vara de família, a gente está falando de família. Às vezes o problema é que o marido vai apostar, isso dá divórcio, né, doutor? Você estava falando aqui agora há pouco que você acaba dando divórcio, e sobra a conta para a esposa pagar. E aí chega em situações como essa. A esposa deve, não quer deixar seu nome negativado, não quer ficar com o nome sujo e precisa acertar a conta. Mas como acertar a conta
Se o carro foi vendido, está cheio de dívidas. E aí entra a sensibilidade. A sensibilidade da pessoa porque quer pagar, do empresário que precisa entender nesse momento que não vai dar para receber, a não ser que ele faça vá ceder um pouco nisso. E às vezes até, dependendo dos casos, até mais radicais, ele tem que até abrir mão do potencial lucro que ele teve naquela venda. Ele vai receber, se ele receber o custo da mercadoria que ele vendeu, tá bom. Não é o mundo ideal, porque o empresário precisa disso para viver, ele tem famílias que dependem dele, o negócio dele depende disso. Mas, em determinadas situações, é uma alternativa viável. E eu gostei muito, escutei acho que 2 ou 3 vezes, acho que o senhor falou, o doutor Vanderlei falou, de pacificação social, que é a função do Estado ser pacificador social. E isso é uma forma de pacificação social. Porque nós estamos diante de situação como essa, com o aumento do número de inadimplência e problemas como esse, que todo mundo sabe que quando você está devendo, ninguém deve porque quer. Isso gera problemas na família, sim. Há um ditado antigo, quando a dívida entra pela porta, o amor pula a janela. Falar de dinheiro nas famílias é muito difícil. E quando você tem uma ferramenta para fazer isso, e você tem também o mediador, que aí, na verdade, eu acho que o mais interessante do mediador é que ele não está emocionalmente envolvido com a situação. Consegue olhar de fora, né, doutor? O credor, ele quer receber. O devedor, está difícil a vida dele porque ele está devendo, está negativado. E aí entra o mediador. E ele ajuda as partes a chegarem a soluções que, se não sair ganhando as duas partes, pelo menos saem perdendo menos. É interessante que a inadimplência ela gera inadimplência. O cidadão, quando ele começa a ficar inadimplente, ele vai à busca de recursos financeiros. Então ele pede dinheiro emprestado para um amigo, ele vai buscar no consignado, ele vai buscar num empréstimo bancário. A bola de neve. Quando ele não busca num agiota, aquilo vai se tornando cada vez maior. No começo ele paga a primeira dívida, a segunda dívida, depois ele já não paga mais nada, porque ele não tem condições. Perdeu o controle. Perdeu o controle total. Ao mesmo tempo que a inadimplência gera inadimplência, ela gera recessão. Ou seja, uma vez que você não tem mais o consumidor e que o número deles começa a diminuir, você pode ter a mercadoria, mas você não tem quem compre. Pois é. Quem vá atrás dela. Então, é muito importante haver essa sensibilização, mesmo essa preocupação do comerciante, esse resgate do consumidor inadimplente, que pode ser uma coisa provisória, é até ele arrumar um emprego, é até ele melhorar as suas condições, ele solver aquela questão, problema de saúde que passa, e depois ele volta a ser. E o que eu estava dizendo a alguns empresários, e quando você trabalha essa sensibilidade, você dá esse crédito dentro lógico, dentro de um estudo e sem que você tenha prejuízo, você ainda arruma a fidelização. Você vai ter um cliente que vai continuar seu cliente por muito tempo. Agradecido por ter Agradecido. recuperado o crédito dele. Esteja esperando justamente esta sensibilidade, esse olhar mais humanizado para a situação dele, se sente, inclusive, mais valorizado. Nessa hora, você que está aí assistindo a Sejus, que entra como esse norte, como esse ponto de partida, dando os caminhos, oferecendo as possibilidades, as oportunidades, justamente na hora em que colocam as duas partes na mesa e as duas passam a conversar. Nós estamos falando de uma ação que não vai para a judicialização, é algo mais na informalidade. A palavra, inclusive, o doutor Juiz Vanderlei, numa entrevista que deu para a TV Jus, falou conceito informalidade, a palavra que resume, e é isso mesmo, algo para a gente sentar, conversar, negociar. Custo zero, prazo agilizado, não tem aquela morosidade que a gente sabe que as coisas são assim. Enfim, é ganha-ganha mesmo. A lei da celeridade e da menor ou quase nenhuma onerosidade, ainda nós temos a questão da eficiência.
Porque quando as partes participam da própria solução dos problemas, ele será eficiente porque ele vai propor aquilo que ele tem capacidade de resgate, de pagamento, aquilo que ele tem possibilidade de cumprir. Isso torna-se quase desnecessário lá na frente você mandar um processo para cobrar aquilo que foi negociado, porque ele vai cumprir, e ele vai cumprir porque ele fez dentro da sua capacidade de pagamento, ele participou daquilo. É algo que a Ada Pellegrini Grinover, uma doutora em direito, dizia que é a participação democrática do próprio cidadão na solução do seu problema. Participação democrática, o senhor também citou isso ao longo da sua palestra. Eu anotei esse termo porque eu gostei bastante. Participação democrática casa com aquilo que a gente falou no segundo bloco, da pessoa inadimplente se sentir respeitada, se sentir valorizada. E talvez esse seja o primeiro ponto para abrir portas. Às vezes a pessoa está ali reticente, se ela for desrespeitada, aí que ela não vai pagar mesmo. A realidade é essa. Não vai aceitar ser desaforado por mais que esteja devendo. Então, é respeito. Ela já está numa situação humilhante, porque ela, sendo uma pessoa de direito, está em débito, seu nome está sendo negativado, ao que ela já não quer, que se ela for maltratada ainda, aí é a mesma coisa jogar água na fogueira, você não vai conseguir fazer nada. E é importante deixar registrado também que o Sejusc ele se presta também a uma inversão, ou seja, muitas vezes o consumidor ele tem um problema com o empresário, com o fornecedor, é um produto que chega quebrado, ou dá defeito, sim, ou algo que não lhe foi entregue, ou foi entregue defeituoso, e ele também pode procurar o Centro Judiciário de Soluções de Conflito, também vai atendê-lo e vai trabalhar aquele fornecedor, aquele empresário, para que ele possa também ser ressarcido, ver o seu direito restituído, o seu pagamento honrado. Bem pontuado pelo desembargador, você que está aí assistindo, a gente falou muito no primeiro e segundo bloco sobre inadimplência, por conta dos números, por conta da realidade econômica, por ser o ponto, talvez o tema que mais nos toque, mas não só inadimplência quando a gente fala de conciliação, inclusive o caminho inverso, o consumidor que se sente prejudicado porque um produto veio com defeito, qualquer outra prática que ele não concorde por parte da empresa, em vez de entrar com uma ação por danos morais, em vez de já buscar judicializar isso, talvez seja a questão de sentar, às vezes a loja não está nem sabendo, às vezes é algo simples de se resolver. Doutor Leonardo, quero que o senhor fale um pouquinho a partir desta semana, a partir da vinda do desembargador, de que forma nós, CDL, enquanto entidade representativa do varejo, mas acho que da sociedade rondonopolitana como um todo, de que forma a gente se posiciona para ajudar essas pessoas enquanto canal de comunicação. Temos aqui um time de portas abertas, talvez para ajudar no que for preciso, encaminhar. Daqui a pouco nós vamos dar os contatos aqui da Sejusc. Talvez a nossa missão seja essa também, né? Não é porque a CDL é representante do comércio, dos empresários, que ela não tem que estar preocupada com o consumidor também. O desembargador Marconi falou muito bem na palestra dele que o consumidor e o empresário, apesar de eles estarem em lados opostos, um depende do outro. Perfeito. Não existe empresário sem consumidor e o consumidor não vai existir sem empresário. Então o cuidado tem que ser mútuo. E a CDL, diante disso, precisa e pode contribuir em muito para a manutenção desse equilíbrio. Tanto trazendo uma palestra como essa do desembargador Marconi, falando de como os empresários podem buscar o Sejusc para resolver os seus problemas de recuperação de crédito, mas também falando aqui no programa do quanto os consumidores também podem se socorrer do Sejusc para resolver eventuais conflitos com lojistas. E mais, se sentiu lesado, vamos lá. A CDL tem aqui porta aberta ao consulta balcão SPC Serasa. Sim. Às vezes acontece de chegar aqui e fazer uma consulta SPC Serasa e o lojista, por algum problema lá no comunicação de recebimento, não deu baixa de uma negativação. Recebeu a conta, pagou e não deu baixa.
Coisa simples, que basta você ligar para o lojista ou você entrar em contato. Geralmente o lojista, o senhor tem um comprovante aí ou algo assim. Fala, não, eu vou no PROCON, eu vou logo procurar um advogado porque eu vou ganhar uma indenização em cima disso. Mas qual que é a intenção? A intenção da gente manter boas relações, a pacificação social, situação que pode ser resolvida, como eu disse, sentando à mesa as duas partes. Por que não a CDL deixar à disposição aqui a orientação para essas pessoas que estão consultando e que eventualmente, nossa, mas eu estou aqui negativado mas eu paguei essa conta. O senhor sabe que o senhor pode procurar a empresa para fazer um acordo, se o senhor não quiser procurar diretamente, tem uma central de conciliação, que é o Sejusc, que pode oportunizar o senhor, entrar em contato com a empresa, vai ter um mediador que vai atender o senhor, vocês vão fazer um acordo para retirar esse nome no prazo de 5 dias, 10 dias, sob pena de não o fazendo até gerar algum tipo de multa para a empresa. O senhor sabia disso, que o senhor vai resolver isso muito mais rápido? Não sabia. Olha o papel da CDL conscientizando não só os empresários, mas conscientizando também os consumidores. E, consequentemente, todo empresariado vai ser beneficiado com isso. Porque imagine só, o número de ações, de pedidos de ações indenizatórias que você tem. O autor vai ter que perder tempo indo para uma audiência. Vai ter que perder tempo correndo atrás. Vou ter que procurar um advogado, vou ter que ir lá no fórum fazer uma termação lá no juizado especial, que ele pode até fazer sem advogado, dependendo do valor. Ele poder resolver isso só sentando junto ao lojista com o mediador junto. Olha o lojista tendo que procurar advogado para resolver isso, tendo que perder tempo para ir lá fazer uma conciliação, um processo que vai durar aí 1, 2 anos, ninguém vai ficar satisfeito, porque uma sentença não vai dar o valor que o autor pediu, não vai ser tanto quanto o valor que o autor pediu, vai ser mais do que o lojista achou justo. Aí recurso, vai... Mesmo se ganhar, vai ter um desgaste danado. Aí, quando o desembargador Mário quando fala da eficiência, é principalmente nesse ponto, porque quando você faz uma conciliação com o mediador, as partes acham o termo que é adequado para eles, então os dois saem satisfeitos, mesmo que seja perdendo menos. Enquanto que com uma sentença que vem no juiz, olha um para o outro e fala assim, eu não estou satisfeito, eu também não, porque eu não queria isso, porque foi um terceiro. Exatamente. Olha a importância dessa conciliação. E a CDL é parceira para isso. A CDL, como a gente falava, se você faz isso, você diminui o número de ações, você coloca o dinheiro em circulação no nosso comércio mais rápido, de forma mais eficiente e menos onerosa, todo mundo ganha. Perfeito. E é isso. Esses processos, no fim, vão parar com toda essa morosidade que a gente conhece, e desembargador, vão parar lá no judiciário. Quer dizer, uma coisa que em meia hora de conversa a gente consegue resolver. É tudo uma questão da gente poder conversar. O senhor também mencionou durante a palestra um outro ponto, já caminhando para a nossa reta final, que a Sejusc vem para conscientizar as pessoas de não ter medo do poder judiciário. Nem de um lado, nem do outro. Vem como esse braço parceiro e amigo. Às vezes a pessoa, nesse ambiente jurídico, ela se sente pressionada, fica cheia de dedos, com medo mesmo, né, do que vai acontecer. Ai, meu Deus, não sei o quê. Sejusc vem com esse clima informal para resolver, para ajudar. A ideia é essa, né? A ideia é essa. Muito bem lembrado essa questão do receio de ir ao poder. As pessoas têm medo, se intimado, isso, né, assusta. Muitas vezes, eu fui juiz de juizado especial há muitos anos, eu ouvia a parte falar, eu ter que vir ao poder judiciário, nunca sequer passei na porta de uma delegacia. Né? É verdade. Então, realmente, você vai ao poder judiciário com temor. Que nos perdoe os dentistas, mas é igual quando você vai a um dentista, quer dizer, né, você vai com temor e chega lá, tem uma anestesia, não sei o quê, você acaba resolvendo um problema de dor que você poderia ter maior. O Poder Judiciário, ele parte para esse novo sistema de justiça. Esse não é o Poder Judiciário, na verdade é o sistema de justiça. É todos que fazem parte desse sistema de justiça. Quem faz parte do sistema de justiça? Poder Judiciário, Ministério Público, a Ordem dos Advogados do Brasil, através dos seus advogados, Defensoria Pública e partes.
onde todos se reúnem para buscar soluções, seja soluções individuais, até sociais de grande monta, né? Esse dia nós estávamos reunidos para trabalhar o Código Florestal Estadual, está com a Secretaria do Meio Ambiente, Ministério Público, a Defensoria, representantes dos produtores, era uma questão inclusive de produção de bovinos na área pantaneira, e chegamos a soluções maravilhosas. E chegamos a um projeto de lei encaminhado à Assembleia Legislativa, então pode ser social. Mas voltando ao micro, quer dizer, o consumidor e o lojista, você pode chegar da mesma forma, algo que atenda a todos. Eu, como lojista, falo, não, compreendi que esse produto com defeito, vou trocar para você, e tem mais, te dou 10% de desconto na próxima compra. Além de tudo, eu fidelizei e já estou vendendo de novo. Então, é necessário haver essa conversa. E quando for o Poder Judiciário, vai ter um profissional que não é o juiz, né? Muitas vezes já vê o juiz um cara feio, ou daquele que usa peruca ainda no estilo inglês, né? Não, vai ter um mediador ali capacitado que é justamente para conversar, ter essa escutativa e trabalhar as partes para todo mundo chegar a um acordo que possa satisfazer a todos. É isso. Você que está aí assistindo, é aquela história, conversando a gente se entende. Já ouviu essa? Essa aí mesmo. Desembargador, obrigado pela presença aqui no nosso programa. Foi uma honra recebê-lo aqui nos estúdios do Varejo em Foco. Presidente, obrigado também. Antes da gente chegar ao final do programa, só quero fazer aqui uma menção. A gente mencionou ao longo do programa, mas eu quero registrar a presença conosco no estúdio do Dr. Juiz Vanderlei José dos Reis, coordenador do Sejusc aqui em Rondonópolis. Os trabalhos ficam a cargo do juiz Dr. Vanderlei. E o contato com o Sejusc, que você que está aí assistindo, nós vamos colocar aqui na tela. Tem o e-mail rom.sejusc@tjmt.jus.br e também, olha só, WhatsApp. É na hora, é na palma da mão, é canal aberto mesmo. Telefone 669-9209-8833, tá? Procure a Sejusc, não tenha medo do Poder Judiciário, você que é inadimplente, você que é lojista, enfim, vamos conversar. Conversando a gente se entende, coloca na mesa, vamos chegar num ganha-ganha, tá bom? Ganha-ganha mesmo, de verdade, tá? Nós vamos ficando por aqui. Semana que vem nós estamos de volta com outro bate-papo.